Olá, boa noite, paz seja convosco, amém? Estou aqui para dar continuidade aqui ao nosso estudo aqui. Nós estamos no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, nós estamos falando acerca dos selos, né? E hoje eu quero estar falando sobre o quinto selo. Que Deus possa abençoar cada um nessa noite, não quero me demorar muito, porque senão não consigo postar o vídeo por completo. Então vamos ler Apocalipse capítulo de número 6, o versículo de número 9, 10 e 11, que diz assim: Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma vestes branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Amém? Então vamos lá. Aqui o quinto selo, a palavra do Senhor fala, profere aqui sobre as almas que estão debaixo do altar. Aí é um questionamento, né? Mas as almas estão debaixo do altar, como é que pode no céu essas almas estarem debaixo do altar? Será que essas almas estão presas debaixo desse altar? Primeiro, para falarmos um pouco disso, devemos voltar lá atrás, a qual a palavra do Senhor fala ali em Êxodo, Número, Deuteronômio, Levíticos, fala sobre Êxodo, também fala sobre o altar do sacrifício. Tinha um altar pequeno, né? Um altar pequeno, e já na construção, a partir de Salomão, o altar que ficava pelo lado de fora já era um altar muito grande, ao ponto do sacerdote ter que subir para ali ofertar, entregar a oferta, né? Entregar ali o animal, a carne para ser queimada. E havia naqueles dias uma questão que quando sacrificava um animal, levando em sacrifício a Deus, o tempo todo que se sacrificava, todos os dias, o sacerdote ele pegava o sangue daquele animal sacrificado e derramava em volta da base do altar. Todos os dias que havia sacrifício, ele tinha que pegar o sangue, aspergir sobre o altar e o restante do sangue na base do altar. Nós sabemos que biblicamente o sangue significa vida e vida representa a alma do ser humano. Então, será, irmão Cal, que as almas estão lá no céu gritando, clamando por justiça debaixo do altar? Porque alma é alma, não está presa a um ambiente, não está presa ao local aonde ela está, porque é alma. Então, o que eu quero que os abençoados entendam, que ali é uma simbologia, ali é uma representação de que Deus não vai se esquecer em nenhum momento daqueles que morreram pela pregação do Evangelho. Ali é uma simbologia. Por exemplo, quando voltamos lá no passado, lembramos da história de Abel e Caim. O que aconteceu? Caim matou Abel. A palavra do Senhor diz que Deus chega para Caim e pergunta: Caim, cadê o teu irmão Abel? Porque o sangue do teu irmão Abel clama, e o clamor do sangue do teu irmão tem chegado até a mim. Então, pensamos bem, será que sangue fala, sangue clama? Não. Isso é uma prosopopeia. Como é que se diz? O que é uma prosopopeia? É quando se impõe uma fala a um objeto inanimado ou algo assim que não tem vida, dá uma fala, uma voz, uma escrita. Por exemplo, hoje eu acordei e o sol parece que está me chamando para o sol está me chamando para a praia. O sol não fala, isso é uma prosopopeia, por exemplo.
A mulher está dentro de casa e as louças estão em cima da pia e ela olha e diz, olha, tantos pratos, aqueles pratos estão me chamando, vem me lavar. Isso é uma prosopopeia, quando você dá uma fala a um objeto inanimado. Ou qualquer tipo de objeto, você dá vida, entendeu? Dá um sentido àquilo, dá uma fala. Da mesma forma, o sangue não clama, mas diante de Deus esse sangue ele está como um testemunho. O sangue de Abel não estava clamando no sentido literal, na voz, mas simbolicamente, diante de Deus, aquele sangue estava clamando pela justiça. Da mesma forma, essas almas que estão debaixo do altar, aquelas almas não estão ali cotovelando-se, porque são tantas almas e o espaço tão pequeno debaixo do altar. Não é isso, é ali uma simbologia de que jamais Deus vai esquecer daqueles que pregaram o Evangelho e que morreu pelo Evangelho. Quando diz aqui no versículo de número 11, no versículo 10, diz assim: eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Ó a resposta. Então cada um recebeu as vestes brancas e foi dito que repousasse um pouco mais de tempo até que completasse, né, o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele. No original não existe a palavra número. Na verdade, o escritor dessa literatura, ele colocou número, mas na verdade a palavra do Senhor diz no original, até que completasse, ou seja, até que chegasse na plenitude. O que é que significa isso? Até que os crentes chegassem na plenitude espiritual, completasse o seu estágio espiritual. E depois que ele chegasse, a palavra do Senhor diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, não é assim? Até que complete a questão espiritual de cada um, ainda muitos serão mortos como vocês foram mortos. E assim, depois que completar esse tempo, espera só mais um pouco de tempo. Quando completar a maturidade espiritual, aí é que a porta da graça vai se fechar. Porque até o exato momento há tempo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a explicação de Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, a questão dessas almas que estão clamando debaixo do altar, é isso. Antigamente, entregava o sacrifício no altar do lado de fora, depois que queimasse a carne do animal, pegava o restante ali e oferecia no altar de incenso diante do Senhor. Sabe o que é que significa isso? Que está chegando no momento em que Cristo vai receber ali, ele já está recebendo e vai chegar o momento em que ele vai julgar, que ele vai julgar todas as orações que foram feitas. É hora de Deus ele entrar em providência acerca dos mártires, daqueles que morreram pela pregação do Evangelho, como muitos, milhares, se for citar aqui. Eu vou citar só os que vêm à mente, como Paulo, como Pedro, né, como muitos outros, como Felipe, como muitos outros que morreram, como Tiago, a fio da espada, morreram pregando o Evangelho, como nos dias de hoje, nos dias que se passaram, muitos servos do Senhor, muitos que deram a sua vida pelo Evangelho. Então, é uma simbologia de que essas almas estão clamando por justiça. É só uma simbologia, mas a questão de que Deus jamais vai esquecer daqueles que pregam a sua palavra, que pregam o Evangelho. Então fica essa mensagem, fica esse estudo pequeno, mas eficaz. Amanhã nós estaremos falando sobre outro assunto, amém? Mas hoje foi o quinto selo. Então fica aí essa questão de que Cristo está voltando e Ele não esquece em nenhum momento do que você tem feito pelo reino. Você não está somente no reino, você está operando, você está trabalhando no reino e pelo reino, e Deus jamais vai esquecer de tudo aquilo que você tem feito por amor ao Evangelho, a pregação do Evangelho,
Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer a luz dele sobre ti, né? Que venha a nascer a luz do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.